Olá, sou o deputado estadual Marcos Martins. Este é o programa Papo Marcado. Nosso convidado de hoje é Renato Rovai, editor da revista Fórum e diretor de redação do jornal Visão Oeste. Queremos de antemão agradecer a sua presença aqui, Renato. Obrigado por ter nos atendido e para que a gente possa levar à população da nossa região assuntos relevantes e de interesse de todos, certamente, que nos assistem. Nós gostaríamos de iniciar. A comunicação está assumindo uma nova dimensão à medida que cresce o acesso dos brasileiros às mídias sociais. O Brasil já é o segundo país com mais acesso ao Facebook no mundo. A rede social também é a segunda página mais visitada no país, perdendo apenas para o Google, segundo a empresa Alex Information Company. Depois das manifestações de junho, com o fortalecimento da mídia ninja e dos blogueiros progressistas, a população, principalmente os jovens, mais ligados à internet, começaram a perceber que poderiam ter opções para formar sua opinião em contraposição às chamadas velhas mídias. Para agitar ainda mais este meio, a Câmara Federal prepara-se para votar o Marco Civil da Internet, projeto que traz consigo a expectativa de aumentar a privacidade dos internautas e punir os abusos de quem se esconde por trás do anonimato da internet. E é na rede também que tem sido travada uma batalha entre os a favor e os contra a Copa do Mundo. Pergunta: você acredita que o Marco Civil será a solução definitiva para regulamentar a vigilância dos usuários da internet no Brasil, proteger a privacidade, evitar e punir os abusos? Olá, Marcos. Queria agradecer o convite aí pela estar aqui em Osasco, aqui na TV Osasco, no Papo Marcado. Queria mandar um abraço aí a todo o pessoal de Osasco e região, que é um espaço territorial privilegiado no estado de São Paulo, que tem histórias importantes na democratização, né, do nosso país, na luta dos metalúrgicos, a luta dos bancários. Então é sempre muito bom estar aqui com vocês. Então queria primeiro fazer assim um esclarecimento sobre o Marco Civil, que há muita coisa sendo dita sobre o Marco Civil, mas dita inclusive, a meu ver, para incentivar uma certa confusão. E aí, quando ninguém entende, vira tudo, qualquer coisa pode acontecer. E é um pouco o que tem sido alimentado via diferentes meios de comunicação, via diferentes interesses, né, de segmentos fortes, como o das teles, em relação a essa questão do Marco Civil, de uma legislação para a internet. Primeiro, costuma-se dizer que a gente precisa de uma legislação, e aí até está presente no texto de vocês, por conta dos abusos da internet. Né? Então, é uma questão muito delicada isso, que quando a gente fala em abusos na internet, a gente está falando de um campo, né? Parece que a gente está falando de um campo que é por fora do que a atual legislação já debate, já tem instrumentos para coibir. Ou seja, se eu fizer pedofilia na internet, eu preciso do Marco Civil? Ou já tem legislação que possa me punir sobre isso? Já tem legislação. Já tem. Se eu roubar banco, se eu for lá e tirar dinheiro de banco, pegar 1 centavo de cada conta corrente, que seja, na internet, eu preciso de uma lei específica para isso? Eu não preciso de uma lei específica para isso. Já tem. Se eu matar alguém, filmar na internet, colocar um vídeo, eu preciso? Não preciso. Então, para fazer uma comparação que pode parecer exagerada, mas que ela ilustra bem essa questão, eu diria o seguinte: nós tivemos recentes problemas na Igreja Católica relacionados à questão da pedofilia.
Eu não vi ninguém pedindo uma legislação específica para lidar com pedofilia para padres e freiras, e papas e bispos. Não existe isso, porque existe uma legislação para seres humanos, né, em cada país que debate esse problema. Então, essa é uma questão. Outra questão, então, assim, uma parte da legislação para a internet, para fora, está dada. Nós temos uma Constituição e os crimes podem ser combatidos ali com uma grande vantagem. A internet deixa rastros. É muito mais fácil você pegar um pedófilo que haja na internet do que aquele que faz dentro de casa. E a boa parte dos crimes contra crianças, adolescentes, eles se dão, às vezes, no núcleo familiar. E isso daí, e às vezes a mãe, o tio, a irmã que sabe, ficam com medo porque diz respeito a alguém do núcleo familiar e tentam resolver de outra forma que não denunciando. Então, na internet você tem rastros e pode investigar. Outra coisa é a seguinte, tem um debate sobre se a internet deve ser um campo dos direitos ou um campo dos negócios. Esse é o debate que eu acho que é mais complexo. As teles dizem o seguinte, nós precisamos quebrar a neutralidade na rede porque o negócio não vai existir do jeito que deve existir se a gente não puder interferir tecnicamente nisso. O que eles querem dizer, Marcos? Você tem lá, você está usando a tua internet, eles falam, se o Marcos começar a baixar vídeos muito pesados, isso começar a criar um impacto para que outros possam acessar naquele mesmo período, eles vêm com todo um discurso técnico, e ele acaba levando vantagem em relação ao pobrezinho que só usa para passar e-mail e ler currículo, que é mentira. Então o Marcos tem que pagar mais por isso. Ele tem que pagar mais por isso, eu tenho que ter o direito de poder saber o que ele está usando e diminuir e controlar o uso dele. Diminuir como se fosse uma TV a cabo. Você quer ver o Paulistão, você quer ver o Brasileiro, você paga a parte. Você quer acessar o YouTube, você paga a parte. Então, eles querem quebrar a neutralidade, num primeiro momento, para poder transformar a internet num negócio muito mais lucrativo do que é para eles, teles, que controlam a infraestrutura e que, boa medida, foi construída pelo Estado brasileiro. Então, esse é a grande questão que está... Nós, que somos o campo aí da luta pela liberdade na rede, no primeiro momento falávamos assim, para que vai criar uma lei da internet? A gente começou a perceber que se não tivesse uma regulamentação dessas questões do negócio na rede, a gente ia perder porque eles iam começar a criar leizinhas, penduricalhos, como é a tal da lei Carolina Dickmann, que foi criada no momento que criou-se uma comoção porque as fotos de uma atriz famosa vazaram na internet. Aí você fala, mas como é que elas vazaram? Foi lá, um hacker invadiu? Não, ela pegou o computador com as fotos dela e levou para um cara arrumar. O sujeito foi arrumar, falou, pô, da Dickmann, deixa eu olhar os arquivos, viu que tinha uma foto dela pelada, baixou e divulgou na internet. Esse crime pode ser punido, invasão de privacidade, não tem problema nenhum, inclusive descobriram como tinha sido feito, mas não, vamos criar uma lei específica. Vamos criar uma lei específica e aí você dialoga com o moralismo na internet, ou seja, social, né? Então agora, por exemplo, a gente defende que o Marco Civil seja aprovado, mas ele tem problemas, tem questões que estão sendo colocadas ali que dizem respeito, por exemplo, tem um artigo que era Notice and Takedown, que é um instrumento que você notifica, a pessoa tem que derrubar o conteúdo. A gente conseguiu remover isso, porque, por exemplo, eu sou blogueiro, produzo um texto sobre o Aécio, né, dizendo de algumas coisas, ele me notifica o servidor e manda derrubar, porque eu estou citando ele nominalmente e isso pode criar problemas para a imagem dele. Você imagina o que é isso para a liberdade de imprensa? Agora, o setor evangélico do Congresso está querendo colocar, por exemplo, um artigo que cria a seguinte questão, Marcos. Se tiver algo sexual na rede que incomode alguém, a pessoa pode notificar para mandar o servidor derrubar. Espera aí, mas como é que você faz? Quer dizer, eu posso, se eu ver uma foto do Marcos Martins pelado na internet, eu vou pedir para tirar? Quem tem que pedir para tirar é o Marcos Martins. Não é o pastor da igreja dele, não é o Walter, não é ninguém. Quer dizer, você que tem que tomar a decisão. Uma decisão de foro íntimo. Mas se eu quiser colocar foto minha nua na internet, o problema é meu. Senão, de repente, a gente vai transformar tudo num grande Facebook. Até foto artística, até foto da Vênus de Milos no Facebook hoje está sendo censurada. Assim, você não pode colocar uma foto de uma peça
que a pessoa esteja como parte do seio. Se alguém for lá denunciar, eles derrubam o teu perfil. Que maluquice é essa? Que mundo a gente vai passar a viver? No mundo fundamentalista? Então a gente tem que... Essas questões também perpassam o debate do Marco Civil. Se aprovado da maneira como está, em que o Marco Civil poderá mudar o modo como os cidadãos comuns acessam a rede mundial? Olha, então, do jeito que está, ainda é difícil falar do jeito que está. Ele está em tramitação. E você tem várias... O Alessandro Molon tem feito um bom trabalho, deputado do PT do Rio de Janeiro, dialogou com a sociedade civil, dialogou com todos os setores. Eu acho que dentro da conjuntura atual ele conseguiu levar uma boa proposta a termo aí. A presidente Dilma tem feito um esforço pessoal nessa questão, ela entendeu o que é o debate, ela está atualizada sobre isso hoje e não está caindo em armadilhas colocadas, inclusive, por gente do seu governo, né? Como se assim, mais explícito, por uma pessoa que está hoje no Ministério das Comunicações, no seu comando, de nome Paulo Bernardo, que tem jogado só a favor das teles. Ela percebeu que isso não era o melhor a ser feito. Mas se o risco é de ele ser aprovado do jeito que eu disse, ou seja, se ele for aprovado do jeito que as teles querem, a gente vai ter uma internet mais cara, uma internet vigiada, uma internet para alguns, e a gente vai transformar o abismo social brasileiro num super abismo. Porque quando você fala que tem que pagar mais para certas coisas, que pobre precisa só de internet, o discurso do Paulo Bernardo, pobre precisa de e-mail, não, pobre quer ver vídeo. Pobre quer ter o mesmo uso que rico. A gente não pode transformar isso numa questão de ter recursos para poder acessar o que a internet tem de importante do ponto de vista de conhecimento. Existem dezenas de blogs contra e a favor da Copa do Mundo. Todos com extensas argumentações. Qual a sua opinião sobre as mobilizações na rede contra os que são a favor e os que são contra a Copa do Mundo? Acha que elas assumiram um caráter político-partidário? Porque o Brasil é o país do futebol, né? O Brasil é o país do futebol. Como que a população vai se colocar agora contra o futebol? Essa pergunta você responde logo em seguida, após o nosso intervalo. Olá, voltamos a apresentar Papo Marcado, hoje com a presença de Renato Rovai, que é diretor do Fórum, Revista Fórum, e também do jornal, diretor de redação do jornal Visão Oeste. No bloco anterior, nós perguntávamos a respeito das pessoas que se posicionam, os bloguistas, a favor da Copa do Mundo e contra, utilizando as redes sociais. Eu gostaria de ouvir você sobre esses fatos que estão ocorrendo. Eu acho que a gente precisa ter, Marcos, muita tranquilidade com essas questões também. Às vezes a gente vê fantasmas sob a cama, né? A internet, ela permite que aquele debate que antes se fazia nas praças, nos bares, nos domingos antes dos jogos de futebol, de vários e tal, permite que esse debate seja feito o tempo todo, né, por muito mais gente, conectado digitalmente. Só que eu não preciso mais estar... eu só não faço o debate com aquele cara que está perto de casa, eu posso fazer com um que está fora do país, inclusive, que esteja no extremo sul, no extremo norte. Então, às vezes, as coisas assustam, ganham uma dimensão que parecem maiores do que na verdade são. De qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte, num espaço democrático, o país ele é mais forte, mais maduro democraticamente, na medida em que ele consegue conviver com as diferentes opiniões. Então, era natural que tivesse um grupo grande de pessoas que já havia antes da Copa vir ao Brasil. Sim, na época, né, da ditadura. Não, antes da Copa vir, eu vou pegar uma coisa mais recente. Já haviam muitos jornalistas esportivos que eram contra que a Copa viesse para o Brasil. Eu me recordo que o Juca Kfouri sempre foi contra.
da vinda da Copa. Tinha muita gente que criticava o governo de fazer essa opção. Isso é parte do processo democrático. E vai ter gente agora dizendo assim, olha, nós somos contra que a Copa venha e o Brasil continue com problemas de educação, de saúde, etc. É verdade que o Brasil tem esses problemas? É verdade. Então a gente tem que saber debater e o governo tem que ter os seus argumentos para defender por que é importante a Copa vir ao Brasil. Aqueles que criticam vão criticar. Isso pode se tornar instrumento de uso político? Ué, mas não faz parte do processo do debate político que as pessoas usem politicamente os grandes eventos, os grandes acontecimentos? Não sempre foi assim. Você dava o exemplo da questão da ditadura. Nós tentávamos usar, eu ainda era quase um bebê, mas em 70, eu sou de 67, havia gente na esquerda que defendesse que usasse a Copa para tentar chamar as pessoas, usando a Copa para fazer o debate político. E havia gente que queria que torcesse pelo Brasil. Dentro da esquerda tinha divergência. Eu acho que tem que enfrentar esse processo como um processo da democracia. Essa é a primeira questão. A realização da Copa no Brasil tem vantagens, a meu ver. Mas também foi um processo que foi construído com pouca participação popular. E é importante que o governo reconheça isso. Seria bonito o governo falasse, olha, nós tentamos envolver o máximo a população, mas não conseguimos na medida que gostaríamos. Tem remoções sendo feitas aqui em São Paulo menos, mas no Rio, em outros lugares mais, que estão sendo feitas de forma que eu não concordo. Eu acho que um militante de esquerda deveria olhar aquilo e falar, não, eu não quero que marque com um xizinho, como lá na época na Alemanha nazista, as casas dos judeus. Isso não tem outro jeito de fazer isso. Né? E como é que essas pessoas estão ganhando bolsa aluguel? Isso resolve o problema? Então, assim, isso também tem que estar no debate. O que não significa, eu acho que assim, se você tem a violência exacerbada nas ruas, você tem que coibi-la como sempre coibiu. Sim. Só que também, Marcos, e aqui em São Paulo a gente vê isso no dia a dia, nós temos que discutir a polícia, porque essa polícia que hoje está indo coibir essas manifestações, quando a gente enxerga esse tipo de forma, de modus operandi deles nas manifestações, é o mesmo modus operandi que eles utilizam para sufocar a população pobre nas periferias. E é com esse tipo de polícia que boa parte dos paulistas, por exemplo, convivem no seu dia a dia. O que assusta na hora que você vê as manifestações é o que as pessoas comem todos os dias da Polícia de São Paulo nos seus bairros. E eu acho que também aí tem uma outra questão para finalizar essa análise. Os meninos que estão indo de caras marcadas, e a Folha de São Paulo fez o levantamento recente, a maioria era pobre e de bairros de periferia. Não são coxinhas e não é classe média rica. Né? Esses garotos não têm medo, não é que eles não têm medo da polícia, eles têm ódio da polícia. Né? Eles tiveram primos assassinados, irmãos, e tem gente alguns deles já devem ter sido massacrados em batidas policiais. Né? A polícia que chega, atira e o menino pergunta, senhor, por que o senhor atirou em mim? E morre. Essa é a polícia, é a mesma polícia que está indo coibir as manifestações e que alguns companheiros aí ficam louvando a ação policial. É isso mesmo, tem que bater nesses coxinhas. Primeiro, não são coxinhas. Segundo, a polícia não tem que agir desse jeito. Então, nós temos que tentar aproveitar desse momento para poder andar para frente, não para trás. A Copa foi um esforço que o governo brasileiro, a sociedade brasileira está fazendo, ela não pode nos levar a radicalizar em arbitrariedades. Né? A gente não pode falar agora, investiga qualquer um sem mandato, sai dando porrada em qualquer um porque está vestido de preto. Não pode ser assim. Pelo menos é o que eu acho. Isso tem pouco a ver com a internet, mas tem a ver com o que a internet permite. O sistema de segurança pública no estado de São Paulo realmente é preocupante, porque nós recebemos também muitas reclamações de lugares que estão desguarnecidos, prefeituras que não tem sequer um delegado de polícia. Uma região que são várias prefeituras para ter um delegado. Ele só passa lá. Às vezes, boletim de ocorrência, quem faz é o escrivão.
E tem problemas de falta de estrutura também na polícia tanto civil como militar. Nós temos que acabar com a polícia militar, Marcos, essa é a minha opinião. Tem que acabar, é uma herança da ditadura, né? Não tem sentido ter polícia militar para lidar com civil. O governo federal também fez muito pouco nessa questão, ao contrário, quando teve as manifestações, o nosso ministro José Eduardo Cardoso veio aqui, Marcos, oferecer a força de segurança pública para um governador que estava massacrando garotos e garotas nas ruas aqui. Eu acho que a gente tem que começar a discutir essa questão como prioridade nacional. Sim, sim. Eu entendo isso, assim, tem um monte de pobre, preto, jovem sendo assassinado, né, em boa medida por policiais. Jovens, né? Uma quantidade grande. Mas vamos dar sequência aqui ao nosso... O ex-presidente Lula, em recente entrevista, disse que a procura das pessoas por outras mídias, como blogs e redes sociais, para se informar, se deve às mentiras que a chamada velha mídia tem cometido. Você concorda com essa afirmação? A que você atribui o crescimento da procura por blogs e outras mídias sociais alternativas? Eu acho que a qualidade dos veículos tradicionais é um elemento, né? Como eles têm produzido um jornalismo cada vez menos qualificado, as pessoas acabam procurando em outros veículos esse jornalismo que elas gostariam de ter. Então, de certa maneira, o Lula tem razão olhando por esse prisma. Mas eu acho que tem uma outra coisa. A gente tem produzido informação que a mídia nunca produziu. Né? Por exemplo, temas como a questão do LGBT, das mulheres, dos direitos humanos, que sempre tiveram cobertura insignificante da economia solidária na mídia tradicional, essas questões passam a ter maior visibilidade em produtos como a revista Fórum, como Visão Oeste, ou seja, como uma série de outros aí dessa mídia que a gente chama de independente, progressista, livre, enfim, tem vários nomes. Uma coisa que me chamou a atenção, você sabe que eu sou autor da lei que proíbe o uso do amianto no estado de São Paulo. E é uma luta que nós enfrentamos, um lobby pesado. Foi até o Supremo e continua aí os lobbies contra a lei e contra as leis, que são 6 estados e uma lei nacional. E me chamou a atenção a revista Carta Capital, que esses grupos queriam publicar uma matéria paga quando a lei foi aprovada, contra a lei. E a revista Carta Capital se recusou a publicar. É isso mesmo, tem que fazer isso. Então, eu recusaria também se fosse para fora, não publicaríamos. Então, eu sempre quando falo, eu me recordo disso. Não, tem que ser assim, é isso que... tem um segmento hoje, a mídia sempre foi editorializada. Se falar, os veículos não têm opinião, sempre os principais jornalistas são jornalistas de opinião nos veículos, sempre foi assim. Hoje os blogs permitem que as pessoas escrevam, deem opinião, e tem gente muito boa fazendo isso diariamente, dando opinião sobre uma série de questões, mas opinião não é na base do achismo, mas opinião com fundamentação de dados, fundamentação teórica. Isso enriquece o debate democrático, e algumas dessas pessoas não aceitam ser patrocinadas por, digamos, grupos econômicos que, por exemplo, matam. Né? Não dá para dizer de outro jeito. Quem trabalha com amianto mata trabalhador. 110 mil pessoas morrem por ano no mundo. Pois é. Vítimas de asbestose. Né? A próxima pergunta: como um blog pode manter sua imparcialidade dependendo muitas vezes de verbas governamentais para sobreviver? Você aprova o modelo? Sugere alternativa para a manutenção desses meios de comunicação? Então, Max, inclusive é um debate que... É um falso debate, porque assim, todos os veículos de comunicação têm verba governamental. Depende do veículo, muita verba. Por exemplo, o papel, o jornal é subsidiado, né?
os editais se acabarem com os editais no Brasil, que eu acho que é uma coisa que tem que acabar, né, por ser obrigatoriedade de publicar edital e veículo impresso. Para que isso? Se você tem internet, site, o cara pode criar um grande site nacional dos editais, porque se não fizer isso, uma série de jornais quebram, né? Tem jornais econômicos aqui que só vivem porque existem, eu não vou citar o nome, mas só se falar assim, no dia seguinte que falou acabou edital, ele acaba, morre no dia seguinte. Os veículos de comunicação eletrônico também são concessões públicas, em tese de toda a sociedade. É mais do que verba governamental. Enfim, para dizer o seguinte, os blogs, coitados, eles nem recebem, ainda são acusados de receber. Eu acho que tem que ter outras políticas de financiamento. O debate tem que ser muito mais amplo, mas não podemos cair nessa pegadinha de como se financiar e dar algum recurso para blog que tem audiência fosse algo criminoso e o governo estivesse incorrendo em algum erro republicano por conta disso. O assunto não termina, mas infelizmente nós chegamos ao final de mais um programa Papo Marcado. Eu queria agradecer a sua presença aqui e agradecer aos telespectadores que nos acompanharam até este momento. Até mais.